de final de ano, de entrega de oferta de gratidão, que é o nosso culto de gratidão do segundo domingo de dezembro, pelo ano todo. Mas também hoje, uma forma de presente para nós, temos 2 crianças a serem consagradas ao Senhor hoje. Então vamos começar pelo primeiro, que é o Azaf, filho do Aleph e da Sueli. Receber o Azaf a ser consagrado ao Senhor nesse momento. Aí as pessoas que vieram junto com... Não, Su, começa com ele lá do começo, vamos junto com eles, vamos acompanhar a família, acompanha o cortejo, acompanha o cortejo. As famílias que vão acompanhar o Azaf, por favor, aí, podem acompanhá-lo lá de trás. Como não ensaiaram alguma música, não, né? Então, teclado me ajuda aqui, por favor, com a base. Cadê o tecladista? Me ajuda aqui. Sendem. Pessoas que foram familiares e amigos que vieram juntos para prestigiar a consagração do Azaf. Vamos consagrar o senhor Azaf Ramos Marques da Silva. Ele, recentemente, Azaf nasceu um pouquinho distante, nasceu lá na Holanda. Ele foi apresentado a primeira vez lá na igreja Redeemer Church, lá em Haia. Mas hoje vamos apresentá-lo à igreja aqui, né? Casa, a família dele espiritual. Amém? Então pode se aproximar. Pessoas que estão acompanhando o Azaf podem vir daqui à frente. Daniel. Pode passar para cá, gente. Já fica aqui perto aqui, Eliane. Eliane, o Antônio pertinho aqui, os avós. Oi. Não vê a irmã Sueli também daí, nem a Mariana. Passa para cá, deixa os avós e bisavós aqui do ladinho deles e o restante passa, por favor, por trás aqui. Aqui o seu Chico, Antônio, Eliane. Trícia aqui também. O Azaf foi fruto de muita oração dessa igreja, né? Para quem não sabe, o Azaf é meu neto, né? E estão visitando, nosso primeiro neto, uma bênção de Deus. Até a Vânia falou algo, não sei se vou chamar aqui na frente, muitas crianças entraram. E ficassem em pé as crianças que eu consagrei já aqui na igreja. Hoje são adolescentes ou jovens, fiquem em pé. As crianças que já consagrei ao Senhor estão aqui hoje, algumas das crianças que eu consagrei ao Senhor. Esses foram os bebês que eu consagrei ao Senhor, né? Alguns dos bebês que eu consagrei estão aqui. Amém. Vocês são um símbolo, né? O Azaf já é outra geração. Crianças não consagradas ao Senhor. Deus abençoe. Aplauda o Senhor para esses meninos lindos e meninas lindas aí. Já são jovens. Ou estão na sala infantil, outros em outros lugares do Brasil afora. O Azaf fez parte de uma história que toda a igreja acompanhou, então eu queria que a Suelen compartilhasse um pouco para nós o que foi essa história, o seu testemunho da vinda do Azaf para nós aqui. Bom dia, irmãos. Estou muito nervosa, não tenho muita familiaridade de falar em público e também vou tentar não chorar, mas eu estou muito feliz, eu e o Aleph e o Azaf. Estamos muito felizes em estar aqui, apresentar o Azaf para toda a igreja e o Azaf conhecer cada um de vocês. Para a gente é muito especial, e mais especial ainda por tudo que a gente passou. Eu tive pré-eclâmpsia na gestação, que ocorreu tudo bem, estava tudo bem até o 8º mês de gestação. E, de repente, comecei a passar muito mal. E fomos ao hospital, achando que eu ia só tomar um remedinho na veia e ia ficar tudo bem.
E quando a gente chegou lá, prontamente, todo mundo começou a fazer exame. Com 1 hora, não menos, né? Uns 30 minutos lá no hospital, eu descobri que eu estava com pré-eclâmpsia e já foi um grande susto para a gente, porque toda a gestação, minha pressão sempre estava baixa, nunca tive problema com pressão alta. E mais 30 minutos veio a notícia de que eu estava com síndrome HELP, que é um agravamento da pré-eclâmpsia, é uma doença rara e tudo foi muito assustador. Eu só tinha ouvido falar da síndrome HELP uma vez na minha vida, que foi com uma cantora brasileira famosa, e a única informação que eu tinha era que ela tinha perdido o bebezinho dela. E na hora a gente ficou muito assustado. No dia seguinte, a gente ia passear, e aí, de repente, a gente descobre que a gente deveria interromper a gestação naquele momento. E pareceu confuso para a gente. Como assim interromper, abortar? Nada estava pronto. Era o final de semana que a gente ia começar a lavar as roupas dele, fazer o quartinho. E nós somos sozinhos lá na Holanda, então tudo é a gente que tem que fazer. E aí foi um susto muito grande, eu e o Aleph tentando entender tudo, muitos termos técnicos que a gente não sabia. E em inglês, outros em holandês, a gente não fala holandês, a gente entende um pouquinho. E uma pessoa foi fundamental em todo esse processo. Foi a Vanessa. Se não fosse a Vanessa, eu com certeza teria morrido. Quando eu comecei a passar mal, o Aleph acionou a Vanessa no mesmo momento. E ela já falou, Aleph, a Suelen tem que ir para o hospital. Bem provável que ela esteja com pré-eclâmpsia. E eu não tinha dimensão. Eu estava passando mal e fui tirar um cochilo. Falei, não estou legal, vou tirar um cochilo. E eu não gosto de ir para o hospital. E aí, quando o Aleph falou, a Vanessa falou que você tem que ir para o hospital. Eu falei, tá, vou botar uma roupa e vou. E aí a ambulância pegou e fomos para o hospital. E durante todo o processo, até o Azaf, depois do nascimento do Azaf, tudo, a Vanessa orientava a gente do que a gente tinha que fazer, do que os médicos deveriam fazer, né, na verdade. E isso deu muita segurança para a gente até o nascimento dele. Foi muito difícil enfrentar tudo sozinhos lá. Depois as nossas mães chegaram, mas até o nascimento do Azaf foi eu e o Aleph lidando com tudo isso. E o que era mais complicado na nossa situação é que a forma como o parto ia acontecer, porque estava programado para o parto ser normal, natural. Lá na Holanda não tem parto cesariano, só em casos de emergenciais mesmo. Todos os partos são normais. Caso só é cesariano se acontece alguma coisa como aconteceu. Mas a gente estava lutando por um parto natural, mas o parto natural seria muito bom para o Azaf, seria muito bom para mim, mas o Azaf era muito pequenininho. Ele não tinha força para sair, não tinha força para lidar com o estresse, né, do parto em si. E o parto cesariano era bom para ele, porque ele não faria tanto esforço, mas para mim seria muito difícil por conta de um risco de um AVC, porque a doença que eu tive, ela atinge os rins, ela atinge o fígado, a cabeça e os rins. A doutora está aqui para... E os rins. E a nossa chance de vida era de apenas 20%. Até a Vanessa estava me explicando que, na verdade, o milagre fui eu. Porque o Azaf não iria morrer. Eu que estava para morrer. Então, há 7 meses eu não consigo parar de chorar. Meu coração está grato a Deus pela chance de ter vivido novamente. E agradecer a toda a igreja por todo o carinho, por toda a intercessão. A gente recebeu mensagens de carinho de alguns irmãos daqui da igreja e foi muito importante para a gente, todas as orações. Então, muito obrigada. Isso significa muito para quem está longe, para quem está sozinho, para quem está desesperado, para quem não sabe o que fazer. Então, obrigada, que Deus abençoe vocês e dizer que é uma honra para a gente estar aqui e viver esse dia hoje em vida. Porque o que a gente pedia era, Senhor, entramos nós 3 nesse hospital e a gente quer sair os 3.
e nós saímos. Então, nós glorificamos ao Senhor. Há 7 meses que nós glorificamos ao Senhor pelo dom da vida. E é isso. Obrigada. Paz do Senhor, igreja. Não é só para complementar com a sua falou, a gente, nesse processo todo, a gente também foi muito amparado pela igreja lá no começo, né? A verdade, antes da minha sogra e da minha mãe chegarem, o pessoal da igreja lá também amparou a gente. Então, como ela disse, a gente não tinha roupas de prematuro, a gente não tinha nada para um bebê prematuro. O Azaf nasceu, não sei se colocou a foto, se ela mandou a foto. Ele nasceu com 1,3 kg e alguma coisa. Lá eles não medem a criança, eu não sei porquê, mas na Holanda eles não medem, 1,390 kg. E ele nasceu muito fraquinho, graças a Deus ele não precisou usar o aparelho para poder respirar, então os pulmões dele nasceram direitinhos. Mas a gente não tinha nada, desde fralda para prematuro, a roupa para prematuro, nada. E quando a gente colocou para o nosso líder de célula lá na nossa igreja, assim, prontamente em 2 dias já tinham 2 bolsas cheias de roupa de prematuro, lanches, levaram bolsas com lanches, então a gente foi muito cuidado também pela igreja lá. Depois chegou a minha sogra, depois chegou a minha mãe. Minha sogra ficou 3 meses, minha mãe ficou 2 meses com a gente, nos ajudando com tudo, desde indo e voltando do hospital, porque a gente morou 1 mês no hospital, porque lá os pais ficam juntos. Então a gente ficou 1 mês morando no hospital com a Azaf. Houveram várias situações, o Azaf teve que colocar como se fosse um catéter, né, que foi até o coraçãozinho dele. Todo esse processo, a minha sogra e minha mãe ajudaram muito a gente durante esses 2, 3 meses. Depois elas foram, chegou a Caroline, depois a Caroline foi, chegou o meu pai. Então foram 4 meses de muita agitação no início da vidinha do Azaf. E a gente sabe que em todo esse processo a gente foi coberto de oração por essa casa, por outras igrejas também que a gente depois quer agradecer, a igreja do pastor César, enfim, outras igrejas que talvez depois vão assistir esse vídeo. Mas a gente quer muito agradecer a essa casa por toda a intercessão, por toda a oração. A gente sabe que houve, no período do nascimento do Azaf, houve torre de oração, houve muita gente que virou madrugada orando. A gente quer realmente agradecer vocês pela cobertura espiritual durante todo esse processo. Financeira também, porque a gente sabe que nessa correria teve gente que ajudou com passagem dos meus pais para ir e tudo mais. Então, assim, agradecer tudo. Agradecer a essa casa por todo o suporte, a minha família e a minha família estendida, que são os meus pais também. Então, eu queria agradecer vocês em nome de Jesus. Obrigado. É tradição nossa, antes do pastor ungir a criança, o pai orar. O pai é a primeira autoridade sobre o filho, então eu queria que o Aleph abençoasse o Azaf. Ele... Azaf, meu filho, nessa manhã, Pai, eu quero entregar, Senhor, a vida do meu filho. Pai, eu quero, Senhor, ungí-lo, ó Pai, tua casa. Senhor, ele já foi apresentado, ó Deus, ao seu corpo lá na Holanda e agora está sendo apresentado aqui à igreja brasileira, Pai. Senhor, que o Azaf seja um homem, Deus, segundo o seu coração, segundo o seu propósito, Pai. Que ele seja um homem feliz, um homem próspero, que ele seja um homem abençoado e abençoador, Pai. Que ele seja sempre esse homem com um sorriso estampado no rosto, disposto a distribuir graça e misericórdia, Pai. Que o Azaf seja um homem, ó Pai, assim como o nome dele já diz, Pai, um homem que ajunta, um homem que coloca junto pessoas, propósitos, sonhos. Pai, que o Azaf seja um ajuntador para o seu reino, Pai. Que ele seja um ajuntador de pessoas, um ajuntador de Deus, de propósitos, Pai, nessa terra, Pai. Que ele possa cumprir a sua vida, ó Pai. Podendo falar, ó Deus, assim como o apóstolo disse, ó Deus, encerrar a carreira e guardar a fé, Pai. Que ele seja um homem que viva, ó Deus, intensamente o chamado dele na vida dele e que a gente não atrapalhe isso, Pai. Em nome de Jesus, meu filho, eu te abençoo. Amém. Vamos ficar em pé, estender as mãos para cá para abençoar o Azaf como igreja nessa hora.
Azaf Neto, hoje nessa hora com esse azeite símbolo do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa sua vida, e consagra ao Senhor nessa manhã e declara que você é uma bênção na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Azaf. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Para aplaudir o Senhor para a vida do Azaf nessa hora. Pode sentar. Aleph e Suelen, vou devolver o Azaf para vocês por um tempo. Ele pertence ao Senhor. O plano que Deus estabeleceu para ele. Fica essa responsabilidade não somente para o Aleph e para a Suelen, para mim, para a Patrícia, Antônio, Eliane, Maria, Francisco, todos os tios, tias, amigos, tios de coração, todos que têm a responsabilidade de mostrar ao Azaf o caminho do Senhor. Ele vai crescer aprendendo na referência dos adultos. Que ele possa ter referência de homens e mulheres de Deus, para que ele cresça na presença do Senhor. Amém? Pedir que os pais assinem aqui para mim, por gentileza. Testificamos que Azaf Ramos Marques da Silva foi oficialmente apresentado ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Lucas 2:22, e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, Mesquita, 14 de dezembro de 2025. Deus abençoe vocês. Parabéns. Deus abençoe a família. Pode voltar para os seus lugares. Glória a Deus, que alegria, né, gente? Que emoção. A gente sabe o quanto essa igreja orou. Eu sou grato demais a Deus pelo coração dessa igreja, de tantos irmãos espalhados mundo afora, né? Amaram pelo Azaf. Uma forma, como disse a Vânia, né, falando comigo quando falou das crianças que eu já apresentei, de alguma forma Azaf é filho de todos nós também, né? De alguma forma a gente está caminhando juntos nesse caminho de gratidão pela vida dele. Hoje é o último domingo de ceia do ano de 2025, última manhã de ceia, e nós queremos encerrar esse ano no que tange a ceia do Senhor, trazendo uma reflexão, uma breve reflexão. Vamos tentar não nos estender muito, ainda tem momentos especiais do culto. Queremos trabalhar e lembrar aquela que foi a nossa sentença para todo esse ano. Durante o ano de 2025, nossa sentença foi um só coração, um só caminho. Nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo nesse ano de 2025 a pensar nesse tipo de unidade que é intencional. Um só coração e um só caminho. E para isso eu peço a você, se você não se incomodar em ficar em pé mais uma vez, por gentileza, e abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, livro do profeta Jeremias, capítulo 32, dos versículos 36 até o versículo 44. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículos 36 a 34. Perdão, a 44. Todo esse texto embasou a sentença que Deus colocou em nosso coração no final do ano passado, quando orávamos buscando a direção para esse ano de 2025. Diz assim a palavra do Senhor. Só um minutinho. Jeremias 32, do 36 em diante.
Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefalá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez ler Tua palavra, que é santa. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos direcione para que essa palavra possa alcançar corações e mentes aqui nessa manhã. Nos levantamos contra todo espírito contrário à Tua palavra, toda resistência na alma, todo cansaço excessivo, toda desatenção, toda fortaleza na mente seja derrubada agora, Senhor, e todo sofisma, toda altivez, todo orgulho familiar, todo argumento sofismático sejam nessa hora anulados, porque são questões que se levantam contra o conhecimento do Senhor, para que assim as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo nessa manhã, e a Tua palavra, que é essa semente poderosíssima, encontre solo fértil em nossos corações. É assim que oramos e cremos, Pai querido, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração pode dizer amém? Obrigado, pode sentar, querido. Sempre que nós lemos um texto do Antigo Testamento, é importante nós temos uma hermenêutica honesta e correta, entendermos o contexto histórico. Então, inicialmente, esse texto é escrito pelo profeta Jeremias, em um momento que Israel está sendo dominado pelo Império Babilônico, os caldeus inicialmente, invadem a terra do Reino do Norte e se preparam para invadir o Reino do Sul, que é Jerusalém. E o profeta Jeremias foi um profeta que teve um ministério um pouco ingrato, vamos dizer assim, porque tudo que ele profetizou, o povo não deu ouvidos. Ele passou toda a vida profetizando, avisando o povo para que obedecesse ao Senhor, para que deixasse os ídolos, para que mudasse a postura corrupta dos seus líderes, para que acabasse a corrupção no meio do povo, a desonestidade, muitas vezes denunciando a injustiça com os mais necessitados. Tanto Jeremias como outros profetas pré-exílicos, antes do exílio da Babilônia, avisavam Israel sobre a corrupção, sobre a deslealdade, sobre a balança injusta, mas o povo permaneceu injusto, corrupto, e infelizmente tudo que Jeremias falou, o povo não deu ouvidos. E o povo acabou sofrendo, e a terra foi invadida. E há uma área específica de Israel, do reino de Judá, já ocupada pelos caldeus, que o povo dizia, já era, acabou, não tem mais jeito, nosso povo foi destruído, resta fome, violência do povo inimigo, pestes que surgem entre nós, não vale mais a pena estar naquele lugar,
um lugar terrível, não compensa mais estar ali. E o profeta Jeremias, mandado por Deus, compra uma terra nesse lugar, ele compra um lote nesse lugar, pede uma escritura lavrada, comprando um imóvel, um terreno no lugar onde ninguém queria, porque era um lugar abandonado, cheio de violência. E ele faz aquilo de uma forma profética para dizer para o povo que aquele lugar voltaria a ser habitado e voltaria a ter prosperidade e paz. Isso é o contexto histórico para o povo de Israel. E há então uma promessa de Deus que se esse povo, se humilhasse, se esse povo buscasse de fato uma postura de obediência, de humilhação, além disso tudo, aconteceria algo muito especial, é que Deus traria bênção para aquele lugar, colocaria o temor dele no coração daquele povo, e aí a bênção não seria só para aqueles contemporâneos de Jeremias, mas para todos os filhos de Israel que nasceriam depois daquele ambiente, porque haveria temor do Senhor e proteção do Senhor. Isso aconteceu de fato, que Deus liberta Israel, eles voltam do exílio. Israel hoje, todos conhecem, uma nação estabelecida, um povo autônomo, um povo independente com soberania. Mas também tem aqui uma mensagem para nós. E aí, para fazer essa exegese, que é pegar o texto do Antigo Testamento e aplicar para hoje, você precisa lembrar que isso aqui é um símbolo. São palavras simbólicas. Houve um fato, a questão factual foi essa, mas a mensagem trazida para nós é que a nós importa agora. Só para lembrar, nossa igreja, para quem nos visita, talvez não saiba, nós há alguns anos temos caminhado com uma sentença por ano. Não sei se todo ano será assim. O que a gente chama de uma sentença? Uma palavra que de alguma forma norteie nossa caminhada naquele ano. Nós chamamos isso de uma sentença profética. Quando a gente fala sentença profética, profético não é alguém que vê o futuro apenas, não é alguém que vai falar de futuro. O profeta fala do que é eterno. Então, a sentença profética é como se nós trouxéssemos algo que está no eterno nos dias de hoje. Então, quando nós oramos sobre isso no ano passado, buscávamos uma direção de Deus, o Espírito Santo me levou em oração esse texto, nós compartilhamos com o colégio pastoral da igreja a impressão que Deus me deu. Já era o momento, e cada vez mais aumenta, esse sentimento de menos-valia pelo lugar que moramos. Pelo Brasil, tudo o que acontece, pela corrupção, pela violência, pelo desmando político, por termos uma estrutura política, enquanto muitos ficam brigando entre direita e esquerda, na verdade, é uma estrutura política muito mais fisiologista, é de favorecimento, o que me dá vantagem, o que eu vou ganhar com isso. Então, inimigos se tornam amigos, amigos se tornam inimigos, de acordo com os interesses de cada um, e o povo vai sofrendo. No nosso estado do Rio de Janeiro, isso é mais sério, porque além de termos uma triste história de ex-governadores presos e condenados, que é uma vergonha para nós vivemos um estado ainda de calamidade, de violência, muita corrupção, de abandono. Nossas vias públicas estão abandonadas, nossa cidade, o estado do Rio de Janeiro é um estado que sofre muito. E quando trazemos para a nossa região, Baixada Fluminense, fica mais pesado. Eu pensei quanto esse texto que foi dito para Israel há 3.000 anos atrás se aplica para nós como brasileiros, como cariocas, como mesquitenses, como moradores da Baixada Fluminense hoje em dia. Então agora eu quero, de forma livre, aplicar essa história que, repito mais uma vez, foi para Israel e pegar o que há de mensagem para nós aqui, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E, na verdade, o que Israel sentia acerca dessa região perto de Jerusalém é o que nós sentimos hoje, muitas vezes, e principalmente a respeito da nossa cidade. Eu vou fazer um recorte ainda mais fechado. Então, você que nos ouve pela internet ou vai assistir essa mensagem, me perdoe por eu trazer uma mensagem muito para o lugar. Tá? Mas eu espero que você possa aplicar para o lugar que você também está assistindo essa mensagem agora. Mas para a nossa região, Rocha Sobrinho, isso foi muito claro para mim. Quando o Espírito Santo nos direcionou para virmos para essa região, nossa igreja estava no centro da cidade. Quando compramos essa área aqui em 2012, compramos esse terreno, a princípio, para ser a sede da nossa ONG. Nós tínhamos comprado esse terreno, essa localidade, e alugamos em comodato para a nossa ONG. O comodato é uma forma de aluguel que não é pago, não é isso? Para a Associação Vida Plena de Mesquita, que é a nossa ONG. E nossa igreja permaneceria lá no centro de Mesquita, na rua principal, ali na Baronesa de Mesquita. E ficaríamos ali, a ONG aqui. Até que, como todos já sabem a história, nós começamos a conhecer esse lugar.
E aí, gente, eu vi nesse lugar que o profeta Jeremias fala aqui sobre essa região de próxima a Jerusalém, próximo ali a Benjamim. Tudo que está acontecendo aqui, nós vimos aqui há alguns anos atrás. E quando compramos essa área, muita gente ficou assustada, muita gente falou que é loucura o que a igreja está fazendo. E para você que mora aqui, não sinta nisso, por favor, nenhum tipo de preconceito. É apenas o olhar das pessoas, de fato, para Rocha Sobrinho, muitas vezes. Por ser um bairro limítrofe, né? Um bairro que está entre cidades. Faz limite com São João de Meriti, faz limite com Belfor Roxo, com Nova Iguaçu e com Nilópolis. E por ser uma cidade limítrofe, um bairro limítrofe, há uma tendência do poder público não olhar muito para esse lugar. Todos os bairros que estão nos limites sofrem muito com isso, porque não sabe se é Mesquita, se é São João, se é Belfor Roxo, se é Nilópolis, se é Nova Iguaçu, então fica um pouco abandonado. E por conta disso, muita gente disse que era loucura trazer a igreja do centro da cidade para cá. Cada vez mais a gente está vendo esse texto se cumprir nas nossas vidas. Eu quero voltar para o texto. Jeremias diz: a respeito da cidade que vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. O que muita gente está dizendo é o seguinte: o rio já foi entregue. E aí, gente, você é uma pessoa inteligente, eu sei que você tem sua cognição funcionando perfeitamente. E você vê as notícias, e você vê a realidade, você vê o índice de assalto de carros, roubos de celulares, violência, morte, em confrontos. A gente vê a realidade de crianças abandonadas, a realidade da ausência paterna cada vez mais grave nessa região. Nós dizemos, ok, é isso mesmo. Esse lugar está abandonado mesmo. Não tem mais solução. É o lugar que diz aqui o texto que já está nas mãos da Babilônia. A Babilônia, nesse texto bíblico, lembrando mais uma vez, é uma nação, é um império dominador daquela época. O mundo sempre teve, em certos períodos, principais impérios dominantes, né? E houve mudanças. Não estranha, é a mesma coisa hoje, tá? Hoje é um império dominante, que é os Estados Unidos da América, é um império econômico, e há uma grande possibilidade daqui a pouco a China ocupar esse lugar. Esses impérios vão se reverberando no poder, assumindo posições. E havia um momento que a Babilônia era o grande império. Mas Babilônia, na Bíblia, também é um símbolo. Esse povo simboliza o quê? Ostentação, luxúria, violência e pecado. Babilônia simboliza um pouco isso. O que nós dizemos muitas vezes é que o Rio de Janeiro, Mesquita e Rocha Sobrinho está entregue na mão disso tudo. E quais são os sinais da Babilônia? Ele fala aqui, né? Espada, fome e peste. Espada é violência. E não é fato que é uma violência encampada aqui no Rio de Janeiro. Não é fato que, infelizmente, nossa região ainda sofre com a violência, com o poderio do tráfico de drogas, das milícias, da violência, do crime organizado, que muitas vezes é mais organizado que a estrutura de poder que deveria ser mais organizada. Não é verdade que a espada e a violência é um fato? Não é verdade que nosso país é um país tão bonito, tão agradável, mas com um número de feminicídio absurdo, com um número de mulheres que morrem vítimas de homens que não aceitam o fim de um relacionamento, de homens que são ciumentos, que são possessivos. Não é verdade que essa violência, que não é apenas de matar alguém, mas a violência psicológica, emocional, a violência do abandono. Cada vez fazemos um encontro aqui da nossa ONG com os pais. Eu não tenho esse número em percentual, mas não é difícil imaginar. De cada 100 mães que vêm 2 pais. Apenas as mães estão aqui. Nós temos um trabalho com as nossas irmãs da Rede de Mulheres aqui, do Hospital da Mãe, com as crianças e com as mães de crianças internadas na UTI neonatal. Essas irmãs fazem um trabalho uma vez por semana com essas mãezinhas que estão com as crianças internadas. O que elas mais trazem para nós é relatos de mães adolescentes, grávidas, de pais também adolescentes, que nunca aparecem. Ontem estava na ONG, sabendo de uma das crianças que nós cuidamos aqui desde o comecinho, desde que a ONG nasceu. A criança veio para cá hoje com apenas 18 anos, já é mãe de 3 filhos. É a realidade que a gente vive aqui. Isso também é violência. São crianças que nascem sem a menor perspectiva de paternidade. A maioria de nós que está aqui sentado nessa cadeira hoje não tem noção de fato do que é a vida dentro do Vinidão, ou do Sebinho, ou da Grota. Pertinho de nós, de fato não sabe. E é fácil para o mundo dizer, o que importa é a meritocracia, é só querer sair da favela que sai. É fácil falar isso sentado no seu ar-condicionado na sua casa, discutindo filosofia, psicologia ou teologia. Nasça numa casa, tem 10 crianças morando no mesmo barraco, de 4 metros quadrados, 8 metros quadrados, com 8 filhos de pais diferentes,
cercado de violência, de tráfico de drogas, e diga se é só querer mudar que se muda. Nós não podemos pegar uma exceção de uma criança que sai desse modelo, e graças a Deus existem essas exceções, e colocá-las como regra. A verdade é que o normal é a criança acompanhar o modelo que ela aprendeu a viver a vida inteira. Isso também é violência. Está aqui cercado de nós. Também a fome e a miséria. Miséria causada, sim, por injustiça social, mas também pelo pecado de homens irresponsáveis que geram filhos, que não dão atenção a esses filhos, de mães também que não aprenderam, que são vítimas também de uma história complicada e reverberam isso. Como? Indo para as farras, para a droga, para o álcool e abandonando a própria criança que passa fome. Também a peste, a quantidade de doenças que é absurda. Nós conversamos, uma pessoa coordena aqui a clínica da família de Rocha Sobrinho, ficamos surpresos como está aumentando o número de sífilis aqui em Rocha Sobrinho. No século XXI. Então as pestes estão aí. No século XXI, um país que está modernizado, temos isso acontecendo porque desinformação, pobreza, miséria. Esse é o quadro real. Mas o profeta diz, ainda que todos olhem e digam isso, ainda que todos digam o que estão dizendo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é algo muito sério, gente. O que Deus está falando é o seguinte: Deus plantou essa igreja aqui em Rocha Sobrinho. Deus nos trouxe para cá, para juntar com vocês que já moravam aqui, nas redondezas. Não para sermos a melhor igreja do lugar, nem para sermos a maior igreja do lugar. Não é essa a ideia. Mas para cumprirmos nosso papel nesse lugar. E o nosso papel é ter a consciência que nós somos o povo de Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Nós somos o povo de Deus. O que é dizer eu sou o povo de Deus? Dizer eu sou o povo de Deus é dizer que agora você, o que combate contra aquele que não é povo de Deus, então se alguém tem uma religião diferente da minha, ele é meu inimigo por causa disso? É isso que é ser povo de Deus? Será que ser povo de Deus é ser alguém que se torna antipático no lugar, que briga pelos seus direitos o tempo inteiro e reclama dos outros? Será que dizer que é povo de Deus é celebrar, por exemplo, quando no terreiro de Candomblé um banda pega fogo, que isso é uma conquista para nós? Isso é ser povo de Deus? Ser povo de Deus é comprar briga contra o movimento LGBTQIA+, e mostrar que nós somos mais fortes que eles? Isso é ser povo de Deus? Não, não. Ser povo de Deus é mostrar para esse mundo as características do nosso Pai. E onde o Pai está, não há fome, não há violência e nem há peste. Você pode dizer amém, irmãos? Onde o Pai está e os seus filhos estão, vai dizer basta para a fome, para a violência e para a peste. Ontem, assistindo o espetáculo da ONG, tanto de manhã, o Natal das Crianças, como à noite, eu fiquei muito emocionado vendo aquele espetáculo de dança ontem, tanto da academia de dança, da nossa professora que trabalha aqui na ONG, no balé, como das próprias crianças do nosso balé. Mais de 100 pessoas, né, Fabi, estavam ontem lá? Quantas pessoas mais ou menos? 130 pessoas da comunidade, de vizinhança, assistindo o espetáculo ontem de balé. São meninas, como os meninos do jiu-jitsu. O mestre está aí, o Jorge, está aí? O Jorge está aí hoje? Jorge? Não estou vendo o Jorge aí. Tenho conversado muito com o Jorge. As crianças estão lutando jiu-jitsu, já meninos nossos, conquistando títulos estaduais, nacionais, até sul-americanos. Meninos que certamente estariam hoje na mão do tráfico de drogas. Isso é uma resposta. Isso é ser família de Deus. Isso é ser seu povo e o seu Deus atuando, trazendo justiça social e transformação para esse lugar. Então, ao invés de repetirmos o que todo mundo diz, está destruído, está acabado, é nosso papel trazermos o reino de Deus para esse lugar. E o profeta diz: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Um só coração, um só caminho. Um só coração. Eu quero fazer um apelo mais uma vez aqui, que eu tenho feito várias vezes. Um dia, conversando com um amigo que eu amo muito, mas ele fez uma brincadeira, citando Brasil, uma brincadeira, dizendo que orar a Deus por tal coisa. Eu falei, não brinca dessa forma, não. Nem brincando eu falo isso. E orar por uma questão, uma brincadeira, foi um tom jocoso. Né? Ele orar para que uma coisa acontecesse, mas era uma coisa ruim. Eu falei, não faz isso não. Mas eu estou brincando, não brinca não.
Nós somos homens de Deus. Né? Então, um só coração é um coração que crê. Deixa eu falar uma coisa com vocês. As circunstâncias, as notícias, o status quo do Brasil é de tragédia. O olhar natural para Rocha Sobrinho é dizer, não tem mais solução, porque Babilônia ocupou esse lugar. Só resta violência, fome e doença. Esse é o olhar desse mundo. Mas eu quero repetir para você uma coisa. Andar em um só coração é crer no que esse livro sagrado diz. Ele diz que os justos viverão por fé. Posso ouvir amém, irmãos? Você quer viver por fé? A fé é a prova das coisas que não existem ainda. É a convicção do que nem foi criado ainda. É chamar à existência o que ainda não existe. Então, em nome de Jesus, essa igreja tem que assumir um pacto. Nós queremos a bênção nesse lugar. Que os seus lábios não sejam mais emprestados para profecia de desgraça para a nossa região. Não tem mais jeito, acabou, está tudo ruim, esse presidente é uma desgraça. Você pode discordar de tudo do presidente, do governador, de tudo, discorde, questione, discute, brigue, mas não use os seus lábios para repetir o que o mundo tem dito. Nossos lábios serão os lábios da reconciliação, porque o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Portanto, o que ele fala é o seguinte, tenham um só coração. Todos nós precisamos fazer isso. Eu quero desafiar você, meu irmão, andar por essas ruas de Rocha Sobrinho, declarando isso. Esse lugar é um lugar abençoado, é um lugar de paz, é um lugar de transformação. E também um só caminho. Caminho é muito mais do que sentimento, é uma jornada, é uma atitude, é uma prática de vida. E eu não quero ser nenhum ufanista aqui, ou buscar para nós qualquer arrogo que nos faça nos sentir maior do que nós somos. Mas a impressão que eu tenho, olhando em volta desse lugar, desde que viemos para cá em 2013, então são 12 anos, não é isso? Não, 2013 veio como ONG e como igreja em 2017. É notório, coincidência ou não, a mudança nesse lugar aqui. O que essa rua se tornou, com empresas, com condomínios, a linda clínica da família, maravilhosa. Mais um condomínio chegando, os empreendimentos ali na frente. A creche. O ambiente está realmente sendo transformado. E a sensação de segurança aumentou muito em volta de nós aqui. Quando nós chegamos aqui, todas as ruas em volta de nós eram com barricadas. Nenhuma dessas ruas tem barricadas mais. É um lugar mais violento, parte mais interna do tráfico de drogas. Nós precisamos perceber isso, gente. E entender que nós podemos ser canais de transformação. Então, eu volto a fazer um apelo a você aqui, em nome de Jesus. Estamos acabando mais um ano. Vai começar 2026. Por favor, assuma um compromisso com a nossa ONG no ano que vem. Assuma um compromisso com a Associação Vida Plena. De estar lá uma vez por mês, pelo menos, conhecer os nossos sábados. Há um sonho no meu coração, no coração do Ricardo, Zacarias, que são os líderes da ONG. Nós temos atividade todos os dias ali. É um sonho que nós temos. Mas isso envolve mais recursos e mais voluntários. Cada horário que essas crianças estão fora no contraturno escolar, elas não estão na rua e dentro da nossa ONG, elas estão no ambiente protegido. E isso é fazer com que o ambiente comece a mudar. Esse é o apelo que eu faço como pastor de vocês, para que tenhamos um só coração e um só caminho. Sábado que eu vou ali, eu não vou sempre também, verdade? E vejo nossos voluntários, tem gente que vai ali todo sábado. Todo sábado, gente. Gastando energia por meninos e meninas que ninguém conhece. Depois olho para o trabalho do Vinidão, do Café da Paz. Lazário, Cláudio, toda a sua célula. Todo domingo eles estão ali dentro do Vinidão. Indo nas casas. Indo dia de semana fazer pequenos grupos. Trabalhando com crianças. Há um desejo ano que vem de intensificar o trabalho com crianças. Não é isso, Lazário e Cláudio? Intensificar o trabalho com crianças. É onde há a maior carência nas crianças. Elas vão responder, gente. Elas vão responder, elas vão ser a esperança para esse lugar. Você sabia que é um grupo de irmãos nossos que todo domingo estão ali, de tarde, enquanto a gente vai para casa descansar, eles estão lá no Vinidão até o final da tarde? Sabia que o Lazário e a Cláudia moram em Cabo Sul? Eles saem daqui, que hora mais ou menos, Lazário? 5 da tarde, vão embora? Vai para Cabo Sul enquanto você está em casa há muito tempo. É gente disposta a pagar um preço. Ok, você não precisa estar lá todo domingo, mas não é possível que nós não possamos nos envolver um pouco, pelo menos. Queria que ficasse em pé, por favor.
Todos que estão aos sábados na ONG, fiquem em pé, por favor. Todos que estão aos sábados na ONG, fiquem em pé. Estão aos sábados na ONG, aos sábados. Queria ficar assim em pé, todos estão aos domingos no Café da Paz. Fiquem em pé também, por favor. Pode ficar juntos, pode ficar juntos. Estou no Café da Paz. Eu quero que vocês saibam que vocês têm sido nossos guerreiros de infantaria, na verdade. Estão morrendo por nós muitas vezes. A gente quer assumir um compromisso e realmente se responsabilizar por vocês mais vezes. Amém? Eu quero que a igreja aplaude o Senhor por esses irmãos. Amém? Honrá-los publicamente pelo trabalho de vocês. Quero citar aqui a Paulinha. Viu, Paulinha? Citar você publicamente. Mãe de uma criança que começou aqui no balé, foi isso? Aqui, no balé e no jiu-jitsu? Renato, Paulinha começou a trazer os filhos para cá, começou a ajudar na cozinha, ela é moradora da comunidade aqui, começou a ajudar na cozinha, na limpeza, e hoje está como membro da nossa igreja. Obrigado, Paulinho, Deus te abençoe, viu? Irmão, se nada mais acontecesse, se uma dessas crianças que saiu do tráfico, está no jiu-jitsu ou no balé, tiveram uma dignidade de vida, já valeu tudo a pena. Então, eu faço um apelo a vocês. É muito fácil dizer, não tem mais jeito, é uma desgraça. Igreja toda bagunçada. Igreja só quer ganhar dinheiro. Pastor só quer ganhar dinheiro. A gente está tão contaminado com isso. A gente viu um documentário ontem, né, amor? Lindo. Até quero falar depois com a pastora Paula, a de Uganda. Quero saber com mais calma. Daqueles meninos que dançam em Uganda. Eu estou do local agora. A gente começa a ver o documentário, acho que é Massala, não sei, no lugar de Uganda. A gente começa a ver incrível. A primeira pensamento é, será que esse cara está abusando dessas crianças? Será que esse cara está levando vantagem em cima disso? Nossa mente está tão poluída, gente, tão contaminada. Então ficar dizendo que não tem mais jeito, que todo pastor só quer ganhar dinheiro, que toda igreja está bagunçada, que é só negócio, não vai resolver nada. Nós precisamos de gente que diga, Senhor meu Deus, eu sou o seu povo e eu vou trazer justiça para esse lugar com a minha própria vida e com a minha oferta de sacrifício. Você pode dizer amém, meus irmãos? Um só coração, um só caminho. Para que me temam todos os dias, o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Sabe o que é principal nisso? Toda essa entrega pela vida do próximo, o temor do Senhor, é para o seu bem e dos seus filhos. Muitos de nós estamos aqui hoje recebendo legado, nem fomos nós que plantamos, nossos pais. Eu vejo hoje Deus cuidando de mim muitas vezes, em momentos muito difíceis. Não é porque eu sou bom. Irmãos, não falo isso como retórica. Talvez o pior pecador desse lugar esteja com o microfone na mão. Não sou nenhuma pureza. Quem convive comigo sabe que eu não sou essa virtude toda. Tenho muitos defeitos. Muitos. Pecados já feriram o Senhor muitas vezes. Tenho a menor pretensão de achar que eu sou o maior modelo de referência de oração e jejum e de vida consagrada. Sei que não. Sei que eu amo. Eu amo com toda a minha força. Sei que ele é a razão da minha vida. Mas não sou o melhor exemplo talvez de organização, de virtude. Mas muitas das bênçãos que eu recebo na minha vida hoje, eu lembro das vezes que eu ia com a minha mãe aos 13 anos visitar o Hospital Carlos Chagas. Ela toda quarta-feira fazia visita no hospital para visitar os enfermos. Eu sei a quantidade de vida que a minha mãe cuidou evangelizando. Talvez eu esteja colhendo coisas que nem eu plantei. Eu sei o que foi a avó Mindoca, avó da Patrícia. Sei que foi a irmã Sueli. Também não é uma pessoa perfeita, como a avó Mindoca também não era, como minha mãe também não era. Mas um testemunho dela, da minha sogra, quantas pessoas se converteram no Cobrex, nasceu uma igreja. Então eu quero que você creia que quando você teme o Senhor, não é só você que é abençoado, os teus filhos também. Talvez teus filhos colham coisas que você plantou. Então, em nome de Jesus. Não tem como existir um evangelho só de filosofia, gente. Ter um só coração, um só caminho, temendo ao Senhor, não é discurso, é prática de vida. E não há maior forma de viver o evangelho que não seja repetindo o modelo do Senhor. Todos nós conhecemos João 3,16. Né? Quem lembra? Quem fala João 3,16? Quem lembra, gente? Não me deixe envergonhado. Quem é?
É isso aí. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu filho. Mas você sabe o que está em 1 de João 3,16? 1 João 3,16 fala que amar é dar a vida pelos seus irmãos. Então, hoje é dia de comunhão, de pão e vinho daqui a pouco. Nós sempre dizemos aqui que só faz sentido comer aquele pão, beber aquele vinho, se a minha vida é entregue pelos outros. Então, sim, meu irmão, o sentido dessa vida é o sacrifício. Não o sacrifício de martírio, de se flagelar, de se ferir. Não o sacrifício de autossacrifício, de não saber seu lugar e perder o espaço para os outros que não sabem se posicionar, mas o sacrifício consciente, quem gasta o seu tempo com pessoas que talvez não possam te dar nada de volta. Vir ao culto domingo não é um sacrifício. Tem gente achando que vem ao culto domingo, está pagando a sua prenda da semana. Estou me sacrificando hoje, que eu vou para a igreja, hoje o culto é mais longo, né? Poxa, 3 horas de culto, que sacrifício. Meu irmão, é um prazer para nós. Temos canções belas aqui, estamos ouvindo uma pregação, vamos depois ouvir mais canções, orar para mais uma criança linda daqui a pouco sendo consagrada ao Senhor. Isso aqui é uma bênção. O sacrifício está no tempo, você abre mão do teu tempo por alguém que talvez nunca sequer te diga muito obrigado. E aí isso vai dando sentido à vida, é disso que o Senhor está falando. E é isso que vai transformando a sociedade à nossa volta. E é isso que vai abençoando os nossos filhos, as próximas gerações. Vocês querem um país melhor? Se ofereçam pelos seus irmãos. Para que não somente haja justiça e paz em torno de onde você está, mas você abençoe os seus filhos, que vão abençoar a próxima geração também. Por isso ele fala, seguindo o versículo, estamos quase encerrando, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha que expressão linda, o Senhor mesmo está dizendo, eu vou fazer algo por você, que é de todo o meu coração, de toda a minha alma. O próprio Deus dizendo isso, que eu vou estar empenhado de todo o coração e de toda a minha alma em fazer o bem para você. E eu vou ter alegria em te fazer o bem. Quem de fato vive servindo o próximo? Quem de fato tem um só coração, um só caminho? Quem de fato não olha para a Babilônia e diz, está tudo destruído, mas pelo contrário, se torna um instrumento de Deus para trazer justiça, para que encerre a espada, para que encerre a fome, para que encerre a peste. Quem teme o Senhor e abençoa os seus filhos com esse temor, não precisa nem sequer correr atrás de bênção. Você não precisa correr atrás de bênção. Não precisa fazer jejum para ser abençoado, orar para ser abençoado. Todo jejum e oração que você vai fazer é como disciplina espiritual para ter um amadurecimento espiritual. Porque, na verdade, Deus tem alegria em te fazer o bem. Você entende isso? Você parou para pensar nisso? Deus fica feliz em fazer o bem para você. Quando há temor do Senhor no seu coração. E quando esse temor te empurra para o próximo. Quando li esse texto, e pensando especificamente na nossa região, houve outra coisa que Deus falou muito forte para mim. Diz assim, ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas, sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão as testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu estarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. É uma promessa linda que eu quero encerrar fazendo essa promessa para a nossa região aqui de Rocha Sobrinho. Ele fala, esse lugar aqui era visto como abandonado, desprezível. Vocês vão comprar propriedade nesse lugar. Não vão só comprar, vocês vão selar a escritura, vocês vão comprar imóveis legais, com escritura, selado em cartório, é o que o texto diz aqui, como sinal da prosperidade. Eu fiquei muito, cada vez que eu vejo algo acontecer nesse lugar, é uma celebração no meu coração tremenda. Nós viemos para cá, aqui na frente era aquele terreno baldio, com animais mortos, lugar assustador, sombrio, de repente surge esse condomínio, o meu coração ficou feliz. Agora na outra esquina, outro terreno baldio, vai ter um condomínio de casa, mais lojas na frente. Eu não sei que vai ter um terreno mais na frente, estão começando a mexer no terreno, tomara que seja mais moradia chegando. Padaria, é isso? Amém? Eu não sei.
Eu ia falar. Agora, depois, nossa padaria maravilhosa, do lado aquele pãozinho com a tentação, vamos dizer de passagem, com a comidinha mineira do nosso irmão Domingos. Restaurante maravilhoso Domingos ali em cima, que é um comida mineira. Hospital esse nossa clínica da família, que é um lugar de excelência realmente. Olhar para tudo que está acontecendo aqui. Então esse lugar vai ser um lugar próspero, gente. Por causa do Senhor. Haverá paz nesse lugar. Nós não vamos repetir o que o mundo diz. É só violência, violência, violência. Ah, se fala, mas isso não é um pouco de escapismo? Isso não é um pouco de utopia? Meus irmãos, a pior doença que Satanás colocou no coração dos homens desse século é uma coisinha chamada distopia. Sabe o que é isso? Total falta de utopia. Nenhum tipo de sonho. Satanás tem convencido as pessoas a viver uma total amargura. Essa distopia adoecedora. Eu não quero ser alguém lunático, um otimista barato. Se isso é uma utopia de fé. E Deus pode transformar esse lugar em um lugar abençoado por causa do seu povo. Nós vamos continuar lutando por isso, fazendo a nossa parte, para que o Senhor abençoe esse lugar. Você pode dizer amém por isso? E falando de um só coração, um só caminho, já antecipando para vocês, já deixando claro, Deus tocou nosso coração para o próximo ano. Deus foi o nosso colégio pastoral, que ano que vem vamos trabalhar de volta ao primeiro amor. Vamos trabalhar com prioridade as disciplinas espirituais. Então, ano que vem será um ano de muita oração, muito jejum e muita escritura sagrada aqui nesse lugar. Amém? Deus tem nos levado a fazer agora coisas espirituais. Nós já nos movemos muito em coisas práticas aqui. A ONG, o Café da Paz, os movimentos que vão continuar acontecendo. Mas nós precisamos entender que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Nós vamos lutar no mundo espiritual. Nós precisamos de uma igreja que volte a orar, que volte a jejuar, que volte a gastar tempo nas escrituras sagradas. Em nome de Jesus. Quero assumir aqui um desafio, que todos nós, em nome de Jesus, em 2026, todos acompanhemos a leitura bíblica diária e possamos ler a Bíblia inteira nesse ano de 2026. Todos. Os que nunca leram, vão ler a Bíblia toda em nome de 2026, durante todo o ano. Vamos nos aprofundar na palavra de Deus. E o que Deus está preparando para nós é muito além do que as nossas expectativas. Alguém mais crê nisso pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar nesse momento. Orar para que essa palavra se aplique ao nosso coração. Nós não tivemos oração intercessória hoje, mas quero nesse momento fazer isso agora, amém? Dá tempo, a gente antecipou bem o horário por causa disso. Quero que você forme grupos de oração, amém? De mãos dadas, circule, faça pequena desordem, forme círculos. Vamos orar uns pelos outros para que essa palavra se cumpra, amém? Oi? Não pode orar todo mundo junto hoje, vamos formar grupos aí, dê as mãos. Nós vamos orar. Eu quero que durante alguns poucos segundos, olhem para cá, todos, de mão dada, mas olhem para cá rapidamente. De mão dada, mas olhem para cá rapidamente. Vai ser um pouquinho de tempo enquanto alguém eu faço grupo com vocês aqui, deixa a base no teclado aqui, eu faço grupo com vocês, tá? Pode fazer a base no teclado aqui. Eu quero o seguinte, gente. Formem grupos, ninguém fique livre aí. Cada um, mas tem que ser rápido, gente, não pode perder muito tempo. Vocês entenderam a palavra de hoje? Quem entendeu pode dizer amém? Quem entendeu mesmo pode dizer amém? Ou seja, Deus nos quer sendo instrumentos de Deus para a justiça dele nesse lugar. Eu quero que você, no seu grupo, em poucas palavras, diga: meu maior desafio para o próximo ano, para que eu viva isso, é isso. Eu estou precisando orar mais, liberar meu coração das mágoas, eu preciso vencer alguma tentação que eu estou enfrentando. Cada um, em poucas palavras, diga. Depois o grupo vai orar juntos, amém? Pode começar, cada grupo fala para o seu grupo aí, pode falar. Podem falar. Depois de todos falarem, podem começar a orar uns pelos outros.
Querido Espírito Santo, queremos orar nessa manhã, Senhor, pelo derramado do Teu Espírito nesse lugar, Pai. Deus, queremos ter resposta para esse lugar, Pai. Nós somos o Teu povo, o Senhor é o nosso Deus. Nós somos o Teu povo, o Senhor é o nosso Deus. Nós somos o Teu povo e o Senhor é o nosso Deus. E nós queremos orar, Senhor. Derrama temor no nosso coração, Pai. Temor no nosso coração. Derrama sede pelo Senhor no nosso coração. Espírito Santo nos gera em nós temor pelo Senhor. Nos leva a voltar a orar, Senhor. A jejuar, Senhor. A amar a Tua palavra, Deus. Espírito Santo, sem o Senhor nós não conseguimos. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada do que estamos planejando, Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos, Senhor. Sem o Senhor nós não conseguiremos sozinhos, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, por favor, Senhor. Nós não podemos sentir, Senhor. Nós não podemos sentir. Nós não conseguimos sentir, Senhor. Oh, Senhor Deus. Espírito Santo, por favor, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, e confirma o Teu mover nesse lugar, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, se levanta uma geração que teme o Senhor, Deus. Uma geração que Te busca, Senhor. Que tem fome e sede do Senhor, Deus. Querido Espírito Santo, levanta uma geração que tem fome e sede do Senhor nesse lugar, Deus. Espírito Santo, vem, Senhor. Vem nessa manhã nos enchendo, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Um só coração, um só caminho, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vem, Senhor, visitando esse ambiente, Deus. Vem, Senhor, visitando esse ambiente, Deus. Um só coração, um só caminho entre nós, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, visita esse lugar, Deus. Derrama a Tua unção aqui, Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Aquele que nunca mais orou em línguas, que possa orar em línguas essa manhã, Senhor. Aquele que tem os seus olhos espirituais fechados, que os olhos sejam abertos novamente hoje pela manhã, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Visita cada coração e cada mente aqui nessa manhã, Senhor. Renova a fé, renova o ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glorifique o Senhor, escolha a palavra de adoração, escolha a palavra de glorificação, o nome do Senhor, glorifique o Seu nome, adore, adore, adore. Vamos levantar o altar de adoração agora. Enquanto vamos cantar essa canção, eu quero que você abrace as pessoas do seu grupo, abrace as pessoas do seu grupo e declare algo de Deus para ele. Abrace as pessoas do seu grupo e declare algo de Deus para eles agora. Seja bênção para esse grupo, abençoe as pessoas do seu grupo. Abençoe pessoas, declare a bênção para eles. Seja a boca de Deus. Profetize coisas boas. Profetize coisas boas. Isso abençoe as pessoas, abrace, cante, recebi um novo coração do Pai. Vamos cantar juntos, irmãos. Aleluia. Um só coração, um só caminho. Um só coração e um só caminho. Coração transformado. Aleluias.
dar as mãos, irmãos. Vamos dar as mãos. Cruzando os corredores aqui. Vamos unir os corredores de mãos dadas. Um só coração. Um só caminho. Vamos dar as mãos de mãos dadas. Vamos cantar. Uma família! Olha para o seu irmão e fala isso para ele. Eu preciso de você, meu irmão. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos convidar alguns pastores aqui à mesa do Senhor. Aleluia. Vamos servir a ceia do Senhor, entendendo hoje que ser um só coração, um só caminho é oferecer-se ao irmão em sacrifício. Vamos ficar um pouquinho mais em pé, por favor. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor é um memorial deixado pelo próprio Cristo, onde o pão que simboliza o seu corpo e o sangue e o vinho que simboliza o seu sangue são comidos e bebidos por nós em memória. Porém, muito mais do que o ritual da ceia, de comer um pedaço de pão e tomar um pouco de um cálice de suco de uva, é entendermos que assim como Ele entregou o seu corpo por nós, nós nos entregamos pelos nossos irmãos. Por isso Ele fala: se você não discernir o corpo do Senhor, nem coma, porque se você comer e beber sem discernir o corpo, você traz juízo sobre você. E o que seria discernir o corpo? É não entender que ser parte do corpo é ser Cristo, é ser sacrificado pelo outro. Se você escolher uma vida religiosa, de conforto, que vem aos domingos para o culto, ouve uma palavra, e durante a semana inteira a sua vida é indiferente ao próximo, não coma do pão. Só faz sentido comer se a sua vida é entregue em favor do próximo. Se isso é verdade, então coma do pão, beba do cálice. Nossa orientação é para que você que ainda não é batizado nas águas não participe. Não é uma proibição, não cabe a nós proibir ninguém de participar da ceia, porque cada um vai julgar-se a si mesmo. Mas é uma orientação. Se você não é batizado, não participe ainda para entender o que está fazendo. Se você está em comunhão com Deus, mesmo sendo de outro ministério, outra igreja, outra paróquia, outra congregação, fique à vontade, participe da comunhão, que cada um vai diante de Deus saber da sua própria consciência, amém? Pedi o pastor Wellington para orar, consagrando o pão e o cálice nessa hora da comunhão. Senhor,
Nós te rendemos graças, te apresentamos esse pão, esse suco da videira. Que o Senhor continue nos abençoando. Nós apresentamos a Ti e consagramos esses elementos. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Irmãos, podem sentar. Vão ser entregues a vocês pelos diáconos e diaconisas. Aguardem para que todos participemos juntos. Quando formos participar, por favor, não abra de imediato o cálice, nem tire o pão. Haverá um cerimonial antes disso, então aguarde para que todos participemos juntos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora.